Fala galera, ligado aqui no canal do SR, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo agora não é de Copa do Mundo, é Endrick no Real Madrid. Vamos falar sobre isso. Antes aquele ritual, deixar o like, se inscrever aqui no canal, copiar o link do vídeo, espalhar aí nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, porque estou eu aqui no meu cantinho em Doha, no Catar, esperando a Copa do Mundo se decidir, né? Hoje é dia sem jogos, no sábado teremos decisão do terceiro lugar, Croácia e Marrocos, e no domingo a grande final entre Argentina e França. E aí eu tô aqui para falar do grande assunto do dia no futebol brasileiro, que é a negociação, a finalização da negociação de Endrick com o Real Madrid. A gente tem que lembrar que essa informação já começou há coisa de 2 ou 3 semanas, com o jornalista italiano Fabrizio Romano, que trouxe que Real Madrid e Endrick já tinham se acertado num valor na casa de 60 milhões de euros. Inicialmente ele disse que teria, além dos 60 milhões de euros, 12 milhões de euros como variáveis. Depois ele mudou e trouxe a informação mais precisa, dizendo que esses 12 milhões seriam valores de impostos que o Real Madrid aceitou pagar. E aí, depois, um pouquinho depois que o Fabrizio Romano colocou, o jornal Marca da Espanha trouxe também essa informação do negócio, e que disse que ele só não tinha sido anunciado porque o Real Madrid estava esperando a FIFA dar um parecer positivo por se tratar de um menor de idade, com medo de punição e tudo mais. Isso aconteceu há uma coisa de 2 semanas, e aí o tempo passou, e nesta quinta-feira, Palmeiras e Real Madrid anunciaram que chegaram a um acordo para a efetivação desse negócio com Endrick, a sensação do futebol brasileiro, com 16 anos, um fenômeno da base e campeão em todas as categorias pelo Palmeiras, já sempre jogando em categorias acima da idade dele, inclusive na reta final do Campeonato Brasileiro, estreou no time profissional, inclusive fez gol em jogos do Brasileirão, do profissional, o Brasileirão de verdade, né? Não o Brasileirão sub-20, nem sub-17, nem nada. A gente ouve falar do Endrick há muito tempo, quem acompanha a base fala do Endrick como um novo fenômeno no futebol brasileiro há algum tempo, e ele já começou a provar parte disso, inclusive no futebol profissional. Despertou o interesse de vários clubes e acabou que o Real Madrid levou a parada e contratou o Endrick. Detalhes do negócio: tanto o Palmeiras quanto o Real disseram que não podem ficar dando detalhes por questão de confidencialidade. O Real quase nunca fala, praticamente nunca fala sobre detalhes dos contratos, ele só anuncia, e o Palmeiras colocou assuntos de confidencialidade. A presidente do Palmeiras, a Leila Pereira, ela disse que se trata da maior negociação da história do futebol brasileiro. E essa informação nos traz ali alguns questionamentos, porque até hoje a maior negociação da história do futebol brasileiro é a contratação do Neymar pelo Barcelona em 2013, no valor de 87 milhões de euros. Essa negociação é uma negociação pra lá de esquisita, porque ela começa com o Santos dizendo que vai receber 17 milhões de euros, aí junto desse 17 tem luva de 40 milhões para o Neymar, tem acordo por cessão de direito de jogador, de amistoso, de um montão de penduricalhos, um montão de cláusulas, e que sempre foi uma contratação muito esquisita. Depois de alguns anos, uns 2 anos depois, ou 1 ano e meio depois, o Barcelona retificou o valor da contratação para 87 milhões de euros, com medo de questões fiscais lá na Espanha. Então o valor é 87 milhões de euros da negociação do Neymar do Santos para o Barcelona. Ou a Leila Pereira está com uma informação desatualizada desta negociação, ou a Leila Pereira, ou a negociação passou de 87 milhões de euros, né? Então tem uma questão aí que a gente está observando, está tentando apurar aqui e ali. Conversei com o Rodrigo Fragoso, que é um repórter que cobre o Palmeiras na TNT Esportes, uma das referências da cobertura do Palmeiras, e ele até me passou alguns detalhes. Eu vou voltar a falar de valores já, tá? Tempo de contrato, 6 anos, sendo que 3 anos iniciais, como manda a idade, com prorrogáveis por mais 3 anos a pedido do clube, a decisão do clube. Então o Endrick teria 6 anos de contrato, e claro, o Endrick só se apresenta no Real Madrid quando completar 18 anos, ou seja, a partir da janela do meio de 2024. Até lá ele segue jogando normalmente no Palmeiras. Sobre a questão de valores, quando o Fabrizio Romano trouxe a informação, ele trouxe falando que eram 60 milhões de euros
mais 12 milhões de euros variáveis. Depois ele deu uma corrigida na informação dizendo que eram 60 milhões de euros, perdão, com 12 milhões de euros que o Real Madrid assumiria como taxas, impostos e comissões. Então, era 60 milhões para o Palmeiras, mais 12 que o Real Madrid ia arcar nesses pagamentos de imposto, taxa e eventuais comissões, ok? Quando essa notícia saiu no Fabrício Romano, logo depois o Marca deu uma avançada e aí ele confirmou os valores, 60 mais 12 pagamentos de taxas, mas ele trouxe uma informação adicional, dizendo que desses 60 milhões de euros é a multa rescisória do Endrick com o Palmeiras. Desses 60, 35 milhões eram em valor fixo e 25 milhões em valores variáveis, valores de atingimentos de metas, ok? Tentei contato com algumas pessoas, não consegui confirmar essa divisão de 35 fixo mais 25 em metas. E o Rodrigo Fragoso, conversando com pessoas da confiança dele, de fontes da confiança dele, ele trouxe que de fato tem isso. Os 60 milhões que batem a multa rescisória do Endrick, eles têm ali uma parte dela valor fixo e uma parte valor variável. E disse que dessa parte do valor variável, que a gente não sabe numericamente quanto dessa parte tem ali a maior parte da parte variável são de metas fáceis de serem atingidas, metas que o Real Madrid colocou até para ajudar no desenvolvimento do Endrick. Então é isso, desses 60 milhões, não são 60 milhões fixos, são 60 milhões, são uma parte fixa e uma parte a parte fixa é maior, a gente não sabe o valor, a gente está tentando apurar, mas não sabe. E uma parte de atingimento por metas. Então é isso, no total a operação pode chegar a 72 milhões de euros, né? Sendo que no caixa do Palmeiras vão entrar 60 milhões, até 60 milhões, uma parte fixa e uma parte com atingimento de metas. Na prática, o que o Real Madrid fez foi manter o que deu certo com Vinícius Júnior e Rodrigo, né? O Real Madrid fez isso com Vinícius Júnior lá em 2017, né? Assinou com Vinícius Júnior em 2017. Ele foi para lá, foi para Madrid no meio de 2018 e depois fez isso também com o Rodrigo e ele foi para lá, acho que no começo de 2019, se eu não tô enganado. E aí o Real teve paciência no desenvolvimento desses jogadores a ponto de hoje o Vinícius ser um dos principais jogadores do time e o Rodrigo nessa temporada ser um dos jogadores que mais jogou, mais e melhor jogou também. Então o Real ele dá um selo de aprovação nessa estratégia de vir no Brasil, ou ir no Brasil, já que eu não estou no Brasil, ir ao Brasil para buscar jovens talentos, para buscar prodígios ou novos fenômenos. Tem um risco? Tem, lógico que tem um risco, né? Qualquer operação financeira, ou a maioria das operações financeiras tem um risco, então tem um risco. Pode ser que o Endrick não seja tudo isso? Pode, mas o risco é bem baixo, né? É só você ver o quanto deu certo com o Vinícius e Rodrigo. O Vinícius e o Rodrigo saíram cada um por 45 milhões de euros e agora tem uma corda esticada um pouco mais aí, já que a negociação total pode chegar a 72 milhões de euros. Mas de lá para cá você teve, né, um fortalecimento do Palmeiras como instituição, então o Palmeiras se cercou de uma multa muito boa, né? E o Endrick saindo agora com o Real Madrid, passando para o mundo a noção de que gostou desse formato, gostou dessa estratégia, gostou dessa forma de lidar. E assim o Endrick será jogador do Real Madrid no meio de 2024. É muito dinheiro? É uma quantia considerável para um jogador que tem, sei lá, 10 jogos como profissional. Agora, é muito dinheiro para os clubes brasileiros. Para o Real Madrid, 60 milhões de euros é um valor que ele paga por jogadores ali não super estrela, né? Então assim, mas o Endrick não é uma super estrela. Ainda não é. Como quando ele pagou 45 milhões pelo Vinícius Júnior, ele contratou um mercado para o futuro. Deu certo. Vinícius Júnior já foi destaque de títulos espanhóis, foi destaque da última Champions.
Então você veio ao Brasil buscar por 45, algo que se ele tivesse estourado na Europa, depois você ia ter que pagar 100. É algo que está fazendo com o Endrick. Se você contrata o Endrick agora por 60, se ele fosse para um time da Europa, de Portugal, e ele arrebenta em Portugal, por exemplo, você já ia pagar muito mais do que 60. É isso. Digamos, um rótulo muito grande para o futebol brasileiro, a ponto do maior clube do mundo seguir na estratégia de vir buscar garotos no Brasil. É o terceiro, isso nem sem falar de outros movimentos de também contratar jovens que não deram certo, né? O Real contratou o Jovic, não deu tanto certo. O Real contratou o Theo Hernandes, não teve paciência. O Theo Hernandes, um dos destaques aqui da Copa, talvez o melhor, provavelmente o melhor lateral da posição na Copa. O Real contratou Ceballos, o Real contratou o Odegaard lá atrás, e não funcionou com esses. E com os brasileiros, Rodrigo e Vinícius Júnior, funcionou a ponto do Real refazer a aposta e agora por mais dinheiro, não 45, 60. É isso. A torcida do Palmeiras sabia que isso era inevitável, e agora a torcida do Palmeiras tem que torcer para que a direção faça um bom uso desse dinheiro. O dinheiro o pagamento vai ser meio que escalonado, vai vir um pedaço agora. Logicamente o Real não ia botar 60 milhões ou não ia botar 35 de uma vez só, mas o dinheiro vai vir escalonado lá. Então torcer para que a diretoria faça bom uso do dinheiro e desfrutar do Endrick 2023 todo e até o primeiro semestre de 2024, quando ele vai para o Real Madrid. É isso. Palmas para o Palmeiras, palmas para o Endrick, pelo talento que tem, para a família do Endrick, que tem uma história de vida maravilhosa, e o Real Madrid passando um recado para o mundo. O nosso projeto de recrutar e desenvolver brasileiros foi bem sucedido. Quero te ouvir o que você tem a dizer, diz aqui embaixo nos comentários. O resto então você já sabe, like, se inscrever no canal aqui embaixo, sininho das notificações, copiar o link do vídeo, espalhar nos seus grupos de WhatsApp e Telegram. Obrigado demais pela audiência, valeu, tchau!